Boa tarde, meu nome é Francisco Mariani, eu sou um aluno da Escola Politécnica e eu estou aqui para dar um breve resumo do meu projeto de TCC, que se chama Project Petalite. Recomendo muito a leitura do documento original do TCC, mas o resumo é que esse é um projeto sobre aceleração em hardware de criptografia pós-quântica, né? Então, começando pelo contexto, a criptografia tradicional era construída em cima de problemas de teoria dos números, né? Então, se você pensa em dois esquemas muito famosos, como o RSA e o Diffie-Hellman, o RSA é baseado em fatorização de números muito grandes, em fatores primos, e o Diffie-Hellman é baseado em tentar encontrar logaritmos em campos finitos, né? Então, a ideia é que quebrar esses algoritmos, esses esquemas criptográficos, é tão difícil quanto achar uma solução para esses problemas, né? Agora, o problema é que computação quântica pode justamente quebrar esses algoritmos. Então, existem algoritmos quânticos como o algoritmo de Shor, que são capazes de resolver esses problemas em tempo subpolinomial, e a partir daí se torna muito mais viável que um atacante consiga quebrar toda essa criptografia tradicional. No momento, computadores quânticos ainda são projetos de pesquisa, né? Não existem computadores quânticos comerciais, mas é muito esperado que isso mude ao longo da próxima década. Por exemplo, aí a gente botou um exemplo de um processador que a Microsoft desenvolveu esse ano, que, de acordo com eles, bota eles no caminho de ter um computador quântico viável até 2030. Agora, qual é a solução para isso? A solução é justamente desenvolver esquemas criptográficos que não são quebrados por computadores quânticos. Isso se chama de criptografia pós-quântica. Então, esse é um campo que obviamente tem ganhado bastante atenção. Então, você já tem as primeiras organizações desenvolvendo standards para esses esquemas. E alguns dos mais famosos são o de Lynch e o Kyber, que se baseiam em reticulados, né? Então, um campo da matemática muito diferente de teoria dos números. Agora, se a gente quiser integrar esses esquemas em computadores, você vai precisar incluí-los em criptoprocessadores, né? Então, essencialmente, esses são processadores que são responsáveis apenas por fazer essas atividades criptográficas, de maneira que eles não sobrecarreguem a CPU. E, normalmente, a maioria deles são baseados em criptografia tradicional. Mas, ao longo da próxima década, justamente por conta do desenvolvimento dos computadores quânticos, nós vamos precisar atualizar esses processadores para incluir em esquemas de criptografia pós-quântica. E um dos mais famosos é esse Trusted Platform Module. Ele, aliás, é exigido pela Microsoft se você quiser rodar o Windows 11. E ele só usa criptografia tradicional, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é justamente criar um desses TPMs, um Trusted Platform Module, que suporte operações pós-quânticas, né? E especificamente, a gente vai suportar o Crystals de lítio, porque ele é um desses esquemas que está muito em voga no momento e ele faz parte de um standard publicado pela NIST, que é uma das organizações mais importantes para definir o uso desses esquemas. E especificamente, a gente também vai querer utilizar aceleração em hardware, e isso vai ter a ver com os nossos requisitos, como a gente vai ver posteriormente, mas é essencialmente por uma questão de redução de latência. Então, o nosso objetivo é validar um acelerador de lítio em hardware, desenhar um TPM que usa esse acelerador, modificar a especificação do TPM de maneira que a gente possa usar algoritmos pós-quânticos, e depois implementar esse design e testá-lo para ver se está tudo certo, né? Esses são os nossos requisitos. Os requisitos funcionais são, bom, ter um TPM que provê todos os serviços que são já esperados de um TPM, todos os comandos que já existem dentro da especificação do TPM. Além disso, a gente quer prover três novos comandos, né, que são as três operações do Dilithium, que são geração de chave, assinatura de mensagens e verificação de assinaturas. E todas essas operações criptográficas, sejam as originais, sejam as novas, precisam ser desempenhadas de maneira correta, né? A gente, enfim, não pode quebrar nada que já existia lá e tudo que a gente implementa também tem que ser implementado de forma correta. Pensando nos requisitos não funcionais, a gente quer fazer decisões que minimizem os possíveis ataques criptográficos que podem ser feitos contra a plataforma. E, além disso, a gente quer que tanto as operações antigas quanto as novas sejam feitas de maneira suficientemente rápidas, de maneira que o processador normal não seja debilitado por conta disso. Ou seja, ele não vai ter que esperar um tempo demasiadamente grande para que essas operações criptográficas sejam feitas. Aliás, esse é um dos motivos. Esses dois requisitos não funcionais é o motivo pelo qual a gente está usando a aceleração em hardware, né? Então, implementar o Dilithium em hardware reduz a superfície de ataque criptográfico e, além disso, bom, a aceleração em hardware, como o nome já diz, ela vai diminuir muito a latência dessa operação. E a nossa solução é o que a gente chamou do SOC Petalite, né? Então, a gente desenvolveu o TPM como um sistema nativo, porque isso facilitou muito o desenvolvimento, e essa é a arquitetura do nosso SOC, né?
Então, ele tem um único core RISC-V, e esse é um core 64 bits, e você pode ver aí todos os cores que são integrados a essa CPU, né? Por exemplo, a WART, o próprio acelerador de lítio, e é isso que a gente vai estar descrevendo daqui para frente. Bom, pensando agora nas características principais desse SoC, né? Como já mencionado, a CPU é um RISC-V de 64 bits, um Rocket mais especificamente. Ela tem dois barramentos no SoC. Você tem um barramento de 64 bits, que é o Wishbone, e um de 32 bits secundário, por assim dizer, que é o CSR. Em termos de comunicação, o TPM se comunica com o host através de uma WART e um protocolo customizado de transporte. O WART não é geralmente um protocolo muito utilizado para TPMs. Geralmente você vai utilizar algo como um SPA e um I2C, mas considerando que o foco do nosso projeto era mais o TPM em si e não a camada de comunicação, a gente considerou, e ao mesmo tempo o WART também era muito mais fácil de simular em software, a gente considerou que era um trade-off muito aceitável para a gente. E além disso, o RNG, o Random Number Generator, que a gente implementou, que é baseado numa arquitetura de oscilador em anel, né? Pensando na parte principal do SoC, que é o próprio acelerador de lítio, a gente se baseou num acelerador que já existia e era open source, e o que a gente fez foi refatorar esse acelerador para a gente poder comunicar ele com o resto do SoC de maneira mais fácil. Por exemplo, ele tinha um problema no handshake que ele fazia, no protocolo de comunicação dele, a gente teve que resolver esses problemas. E além disso, a gente refatorou um componente dele, que era o core de Keccak, a gente refez ele do zero, por alguns motivos, um dos quais é que o código original era feito em VHDL, o que não era simulável em software, e a nossa versão era em System Verilog, consequentemente simulável, e também a gente conseguiu um acréscimo de performance pequeno, mas obtido, a partir disso, né? E pensando na parte de software do SoC, né, ou seja, o firmware que vai rodar na ROM dele e que executa todas as operações do TPM, a gente se baseou na implementação oficial do TPM produzida pela TCG, mas a partir daí a gente teve que modificá-la justamente para incluir o que a gente precisava, né? Então a gente criou novos comandos TPM, o hash sign start, hash sign finish, hash verify start e hash verify finish, e todos eles estão relacionados às operações do dilithium. E além disso, tem algumas estruturas de dados já existentes dentro do TPM que a gente teve que refatorar justamente para incluir dados do dilithium que não existiam antes, né? Realmente aqui a gente está definindo isso de maneira genérica e recomenda-se olhar o documento do TCC para entender quais são essas estruturas de dados, por que esses comandos foram implementados assim e por aí vai. E além disso, a gente teve que mudar esse firmware, essa implementação base da TCG, justamente porque ela utilizava o OpenSSL, que assume que existe um sistema operacional ali por baixo, mas a nossa aplicação era bare metal, então a gente teve que mudar as bibliotecas de cripto que estavam sendo utilizadas para a Wolf SSL. E além disso, criar HALs, Hardware Abstraction Layers, para o nosso software, o nosso firmware, conseguir interagir com os cores do SoC, né? Seja o gerador de números aleatórios, seja o acelerador de lítio. E com isso, a gente consegue fazer justamente uma demonstração de como esses comandos funcionam num dashboard interativo que a gente produziu justamente para poder testar o TPM, né? Bom, esse é o dashboard que foi produzido para poder interagir com a TPM de uma forma mais visual. Bom, francamente, não faz muito sentido se a gente está pensando no uso de uma TPM real, né? Você interagiria com ela via script, se você quer testá-la, que é o que foi feito ao longo desse projeto, mas isso é obviamente muito menos visual. Ou você interagiria com um host de verdade, né? Essa parte visual é mais para um efeito de apresentação mesmo. Então, analisando os principais aspectos do dashboard, primeiro a gente tem a conexão em si. Você pode fazer uma conexão via serial ou TCP. O serial é como você se comunicaria com uma placa de verdade, uma placa FPGA. Como a gente mencionou já, a nossa comunicação é feita via WART. Mas o TCP também é uma opção se você estiver simulando o design em software e, consequentemente, fazendo tunneling da WART via TCP, né? Aqui você tem os parâmetros da conexão. E à medida que você se conecta, vai ter três etapas de conexão, né? Uma é puramente do dashboard se conectando ao transporte, que nesse caso é a saída serial. Depois o TPM vai enviar uma mensagem de ready. Essa é uma mensagem que não é própria do TPM, ele está aqui mais para motivos de depuração, para a gente poder ver que o TPM foi inicializado, de certa forma. E por último, tem algo que realmente é requerido pela especificação, que é o comando de startup, que tem que ser enviado pelo host no início de qualquer comunicação, e ele vai ser respondido pela TPM, né? Depois disso, a gente pode fazer as três operações do dilithium que a gente adicionou. A operação de geração de chave, de assinar uma mensagem e de verificar a assinatura de uma certa mensagem. Aí também a gente pode
Tem um comando aqui que já é a base do TPM, que é de receber bytes aleatórios. Isso aqui também é só para depuração, para ter certeza que outros comandos também estão funcionando. E aí a gente vai poder ver as mensagens que nós enviamos e as respostas que o TPM envia de volta, além de um log de tudo que foi enviado e recebido, em termos de quais comandos. E aqui as informações da sessão, por assim dizer. Então, quais são as chaves, qual é a assinatura e o estado de verificação. Né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é programar a placa, que é uma coisa que eu estou fazendo por fora. Não demora mais do que 20 segundos, francamente. Mas a gente já pode começar a conexão. Você pode ver que ele já se conectou ao transporte, ele está esperando pela mensagem de ready, que tem que ser enviada pelo TPM. Vai ser enviada assim que a placa for programada. Isso foi feito. E você pode ver aqui que a gente já enviou a mensagem de startup e a gente recebeu a resposta. Esse aqui é o código de resposta bem sucedido para essa mensagem. Né? Então vamos começar criando uma chave do Dilithium. Então, nesse caso, a gente está gerando uma chave do nível 2, isso vai ter especificado nos parâmetros que a gente está enviando. Aqui, se você fizer o hover por cima de cada um dos parâmetros, você pode ver o que cada um deles corresponde. E a gente pode ver que a gente já obteve a resposta, que foi, enfim, o código de sucesso, acompanhado de uma identificação de chave aqui. Agora a gente pode gerar uma mensagem aleatória, vamos dizer de tamanho 640, e a gente pode assinar essa mensagem. A assinatura da mensagem ela é feita com mais do que um comando. Né? Então ela é feita primeiro com o hash sign start, depois um sequence update, ou vários, né, dependendo do tamanho da mensagem. Nesse caso a gente tem que fazer mais de um, tem que fazer 3, na verdade. E terminando com o hash sign finish. Né? À medida que o hash sign finish é enviado, retorna-se o resultado da operação, que é a própria assinatura que está aqui. Né? Você pode ver que foi retornado extremamente rápido, 0,33 segundos, e grande parte disso é a latência de comunicação via serial. Né? A operação em si é muito mais rápida do que isso. E agora a gente pode pegar essa mesma mensagem, a mesma chave pública que foi gerada no início, e fazer a verificação da assinatura, fazendo assim o ciclo completo do Dilithium para ver se tudo deu certo. Né? Então vamos fazer isso agora. Novamente vai ser uma sequência de comandos, né? Então a gente envia um hash verify start, seguido por vários sequence updates. Você pode ver que, obviamente, os comandos são muito grandes, né? Porque a mensagem é muito grande e os identificadores de chave também. E a gente termina com hash verify finish. E aí, cada uma das respostas para cada um dos comandos foi dada. E terminou com a resposta do hash verify finish, que mostra que a chave que a mensagem foi verificada corretamente. Isso conclui todos os comandos de Dilithium que foram implementados, eles foram demonstrados aqui, de maneira bem sucedida. Né? Então a gente conseguiu fazer cada uma dessas etapas de forma que demonstrou o Dilithium completo. Bom, por fim das dúvidas, eu posso fazer também o comando de getRandom, só para mostrar que outros comandos também estão funcionando. E esse comando aqui utiliza, claro, o Random Number Generator, que foi também criado dentro do nosso SOC. E é isso. Terminando pelas conclusões, a gente pode dizer que nós realmente conseguimos produzir um TPM com capacidades pós-quânticas, mais especificamente ele é capaz de realizar o algoritmo do Dilithium. E não só isso, como a nossa implementação hardware permitiu um speedup, uma diminuição da latência, de 250 até 12.000% comparado a implementações em software em SOC semelhantes. Né? Bom, isso tem muito a ver com o nosso requisito de diminuição de latência. Né? Bom, esse speedup justamente diminui o tempo de espera que um host teria que ter para interagir com o TPM, que era um dos nossos requisitos não funcionais. E com isso, a gente pode dizer que todos os requisitos especificados para o projeto foram atingidos. Em termos de contribuição, nós temos uma demonstração muito prática de como esses aceleradores em hardware de criptografia pós-quântica podem ser utilizados no mundo real. Afinal, um TPM é um projeto bem factível para um projeto real. E não só isso, como a gente demonstrou algumas formas em que os standards que já existem para criptoprocessadores podem ser adaptados justamente para incluir esses novos algoritmos. Né? O que é um campo de estudo muito em voga. A própria TCG está conduzindo coisas assim, e outros fabricantes de TPM também. Em termos de melhorias, bom, obviamente o protocolo utilizado poderia ser melhorado. No momento a gente está usando o WART, mas algo com uma latência menor de comunicação, com overhead de comunicação menor, seria preferível. Além disso, o TPM geralmente tem mais do que um acelerador de hardware, né? Geralmente eles têm vários, então a gente poderia incluir outros, como para AES, RSA, SC e por aí vai. E além disso, inclui mais algoritmos pós-quânticos. Né? O Kyber, por exemplo, também é um algoritmo baseado em reticulado, que é razoavelmente semelhante com o de lítio, e a gente poderia implementá-lo para incluir aí mais um algoritmo pós-quântico do nosso projeto. E em suma é isso. Muito obrigado, e novamente recomendamos a leitura
do documento de TCC original.